Bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou estar falando sobre evidências da ressurreição, realidade ou farsa apologética. Veja bem, é importante fazer essa distinção, que aqui eu não estou falando sobre a ressurreição em si como um fato, mas sim das evidências da ressurreição, se elas são uma realidade ou uma farsa apologética. Porque o meu ponto de contenda aqui é que a forma como os apologetas cristãos apresentam essa questão, eles apresentam de uma forma desonesta intelectualmente. E tentam fazer parecer como se tivesse uma racionalidade que não tem, né, presente nas religiões, né? Não é esse tipo de racionalidade que convence as pessoas de fato. São explicações ad hoc, são explicações inventadas depois do fato da pessoa ela já crer para poder confirmar a sua crença. E que de fato não são evidências fortes, como eles descrevem. Então, como eu já descrevi, eu vou deixar aqui um card provavelmente aqui em cima, ou no link na descrição. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre testemunho e como, de fato, o testemunho, como forma de evidência para qualquer tipo de coisa, ele é uma coisa subjetiva. Ele é muito intrínseco da pessoa que tem a experiência e muito difícil de ser compartilhado com outras pessoas que não estiveram pessoalmente presenciando aquele evento ou aquele milagre ou aquela coisa das quais a pessoa descreve. E aqui eu vou dar mais um exemplo, já para assim, fazer relembrar esse tipo de coisa que acontece no caso de evidências de milagres e testemunhos. Né? Imagina que um dia seu vizinho ele bate na sua porta e ele diz que viu com seus próprios olhos, né, que a terra há de comer uma nave alienígena pousar na sua casa e abduzir toda a sua família, exceto ele. Alguns dias depois, ele descobriu que eles estavam na casa dos pais da sua esposa, né? Ou seja, toda a sua família estava na casa da sua esposa e eles não reconheciam a ele mais, porque devido, segundo ele explica, eles passaram por uma lavagem cerebral alienígena. Quando você pergunta a ele qual tipo de evidência ele tem disso, né? Ele vai dizer, bom, além do meu testemunho próprio de eu ter visto, né, eu tenho muito boas evidências. Né? Ele diz, a primeira evidência dele é 30 anos depois de ter ocorrido esses eventos, ele escreveu uma série de narrativas sobre isso que aconteceu, sobre a presença dessa nave e como a presença dessa nave na Terra demanda que todos na Terra precisam se preparar para uma invasão alienígena que logo vai acontecer, certo? Então você diz, ok, mas quais as outras evidências que você tem disso? Eu entendi que você presenciou, você escreveu essas coisas, estão lá escritas, mas o que mais que você pode me apresentar para me convencer? Não, eu tenho outras boas evidências, ele diz. Praticamente todos que moram nesse bairro, né? Praticamente todos que não moram, desculpa, praticamente todos que não moram nesse bairro acreditam na minha versão dos fatos. E eles, não só isso, eles não só acreditam nessa minha versão dos fatos, como eles mesmos escreveram uma série de narrativas para confirmar essa história que eu contei. Então eu contei essa história e eles escreveram uma narrativa também que conta essa mesma história. E veja bem, isso confirma de forma assim estupenda e inegável de que de fato essas coisas aconteceram. Ou seja, todas as pessoas que não moram aqui nesse bairro, as pessoas que estão de fora desse bairro criaram essa história. Aí você pergunta para a pessoa, olha, mas qual a razão específica para as pessoas desse bairro não acreditarem em você? E aí ele diz, olha, é porque eles têm uma dureza de coração. Eles não querem aceitar a verdade de que os alienígenas vão vir e que eles precisam se preparar. E por isso é que eles simplesmente não acreditam, né? Porque um profeta nunca é aceito em sua própria terra. Então, quer dizer, eu estou falando aqui sobre a invasão alienígena e as pessoas aqui que estão à minha volta não acreditam, só acreditam as pessoas de fora, né? As pessoas que estão longe daqui, né? Aí você diz, certo, mas não seria melhor talvez você ter tirado fotos dessa nave quando isso aconteceu,
né, ter usado seu celular ou uma câmera, ter feito uma gravação, ou talvez indicar, né, que dia que foi que isso aconteceu exatamente, né, para essas pessoas, porque naquele dia provavelmente eles devem ter ouvido um som, né, eles podem ter visto uma luz, ter algo ter acontecido, eles, né, quer dizer, essa nave era grande, quanto tempo que essa nave ficou ali, né, ninguém no bairro mais viu, só você viu isso, né, quer dizer, não é como se a gente estivesse morando aqui no Cafundó do Judas, né? Onde não tem nada, né? Nós estamos numa cidade que está cercada de pessoas aqui em volta, né? Ninguém mais viu isso, né? Então você não tem outras fontes? Quer dizer, não, tenho. Lógico que eu tenho. Tem outras fontes. Essas outras fontes que eu tenho, né? Bom, as primeiras fontes que ele deu foram as seguintes, né? Primeiro tem o testemunho dele, ocular, né? Testemunho dele subjetivo. Segundo, tem os escritos dele, 30 anos depois do ocorrido. E, consequentemente, os escritos de outros que foram mais do que 30 anos, né? Depois do ocorrido. E essas pessoas não são daquele bairro, certo? Aí, o que mais nós temos? Olha, tem outras pessoas, ele vai dizer que tem outras pessoas aqui, né? Tem umas 500 pessoas aí que observaram isso que aconteceu, né? Não foi só ele que observou, outras 500 pessoas observaram isso que aconteceu. Fala, nossa, mas muito bom, né? Tem mais 500 pessoas que viram, né? E eu posso conhecer alguma delas? Ah, não, mas elas já morreram. Isso já aconteceu há mais de 30 anos, né? Quer dizer, elas não moram aqui, elas já morreram. Então, quer dizer, essas 500 pessoas aí, elas ou morreram ou eu não sei onde elas moram, né? Não sei onde moram. Então, mas tem essas pessoas aí, tem essas pessoas aí que viram, né? Mas elas não estão aqui para te confirmar, tá? Mas tem essas pessoas. E também tem, né, essas outras pessoas, né, que escreveram outras coisas sobre isso, né, que parecem ter sido testemunhas desses fatos. Ele perguntou, mas parece por quê? Parece porque elas escreveram de outros pontos de vista e tudo mais, e alguns dessas descrições delas não batem exatamente com o que eu escrevi, mas, assim, no geral, né, quer dizer, tem aí outras pessoas que escreveram aí que não são testemunhas oculares, né, que são escritores anônimos, né. Eu tenho 4 escritores aí anônimos que escreveram sobre esse evento aí, e eles não são testemunhas oculares, por tudo que indica, né? Eu não sei quem foi esses aí que escreveram, mas as pessoas dão os nomes aí para eles, uns dão o nome de Mateus, outros dão o nome de Marcos, outros dão o nome de João, mas, quer dizer, eles não escreveram nada ali que dizia o que estava escrito, mas eles escreveram que aconteceram esses eventos assim, assim, assado. Alguns não bate algumas coisas que eles falam, mas no geral eles concordam que a nave desceu, né? A nave desceu e a nave subiu, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Como assim? Não, alguns deles falam que a nave desceu, mas que ela não subiu, né? Falam que ela desceu e ela continua aqui. Outros falam que ela desceu e subiu, né? Então, tem essas diferenças aí, né? Mas eles concordam que houve uma abdução, né? Houve uma abdução. Houve uma interferência extraterrestre aí que nós temos que nos proteger e que logo virá e vai acabar com o nosso planeta. Então nós temos que nos proteger disso. Veja bem, essa mensagem que eu estou dizendo para você é uma mensagem urgente. Ou seja, é urgente que vocês precisem se preparar para a vinda da invasão extraterrestre. Né? Se você não se preparar para essa invasão extraterrestre, ela vai te pegar de calça curta e nós vamos morrer. Então nós precisamos nos preparar para a invasão extraterrestre. Aí você pergunta, mas urgente? Como assim que é urgente? Não faz 30 anos que isso aconteceu?
Mas nunca se sabe o dia e a hora que a invasão extraterrestre vai chegar, então a gente tem que se preparar agora, né? Então, eles vieram e essa primeira invasão foi uma amostra do que iria acontecer, e agora a invasão maior que vai vir com todas as suas naves, a gente não sabe quando vai acontecer, mas ela está próxima, tá aí às portas, né? Provavelmente nessa geração a gente já vai ver acontecer, então se prepare, né? Então ele diz isso, né? Fala com essas palavras para ele. Aí você pergunta, mas você não tem alguma outra evidência mais assim, recente, mais próxima, assim, que eu possa ver e tudo mais? Fala, bom, quer dizer, tem um lugar que eu morei, né? Mas ninguém sabe exatamente onde foi esse lugar que eu morei e tudo mais, e cada um diz um lugar diferente, e não se sabe exatamente esse lugar que eu morei, de onde a minha família desapareceu. Aí ele fala, bom, mas sua família desapareceu? Ela não foi para outro lugar? Você não disse que encontrou essa sua família em outro lugar? Sim, 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 encontrei outro lugar, né? Mas ela desapareceu daquele lugar onde estava, né? Bom, então eu posso encontrar a sua família, eu posso perguntar para eles, né? Ah, não, mas não pode. Não, mas por que você não pode? Por que eu não posso? Porque eles já morreram, né? Isso aí já foi há muito tempo, né? Então, há mais de 30 anos, então você não tem como falar com eles pessoalmente. Você tem que aceitar de fato que isso que eu estou falando para você é algo que é importante para você, que vai ser importante, porque a invasão está para chegar e você tem que se preparar para a invasão, né? Então, acredite nisso. Em qualquer coisa, se você tiver que acreditar, é nisso. Tem que acreditar na importância de você se preparar para essa invasão. Bom, então quer dizer que eles morreram. Eu não posso mais falar com ele. Então, eu tenho que aceitar o testemunho que você está falando pessoalmente. Eu tenho que aceitar aquilo que foi escrito por você, que acredita nessa mesma coisa. Eu tenho que aceitar que outras pessoas copiaram o que você escreveu. Outras pessoas escreveram anonimamente sobre o que aconteceu, que não presenciaram o que aconteceu com você. Ou seja, não viveram, não tem nenhum contato com você específico, essas pessoas, mas elas falam sobre o mesmo evento, né? É isso mesmo. E isso é para me convencer de que de fato eu tenho que me preparar. Exatamente. E aí a pessoa diz: me convenceu. Olha, nunca ouvi na história da humanidade ser uma história tão bem contada como essa. Eu diria que as evidências que você me deu dessa invasão extraterrestre que vai acontecer, ela é mais provável de ter acontecido na história, com todas essas evidências textuais de pessoas escrevendo sobre isso, do que a existência de Napoleão Bonaparte. Porque afinal, Napoleão Bonaparte não tem todos esses seguidores que você tem. Afinal, Napoleão Bonaparte não tem todas essas cópias de manuscritos desse evento terrível que aconteceu com você e com a sua família. Na verdade. Então, por isso eu digo que nunca ouvi algo tão convincente na minha vida. E é exatamente se você não entendeu a ironia, é exatamente esse mesmo tipo de argumento que é utilizado, por exemplo, pelos apologistas cristãos, quando eles vão se referir a Júlio César e a Jesus. E vão dizer que é mais provável as evidências de Jesus ressuscitado, Jesus ter ressuscitado, do que a existência de Júlio César como uma figura histórica, né? Então, o fato de você não aceitar isso é porque você está sendo, como se diz, enviesado na sua forma de ver a história, né? Esse é o argumento. E, basicamente, qual é a ideia desse argumento? Eu vou tocar nesse vídeo somente em dois dados que é esse argumento falso apologético. O primeiro é falando sobre a quantidade de textos que é utilizado, e o argumento ele vai mais ou menos dessa maneira. Eles vão dizer: provar que os documentos textuais do Novo Testamento têm credibilidade pelos simples volumes de cópias realizadas do texto. Então, ou seja, é uma falácia lógica semelhante à falácia lógica, né? Semelhante à falácia lógica, que se chama apelo à popularidade.
é uma forma um pouco diferente, porque ao invés de ele utilizar o apelo à popularidade, dizer assim, ó, quanto mais pessoas acreditam num evento como sendo verdadeiro, significa que ele é verdadeiro, né? Não é exatamente isso, é algo diferente. Pelo volume de cópias que nós temos de manuscritos do Novo Testamento, significa que o Novo Testamento fala é verdadeiro. Que continua sendo ilógico, porque uma coisa não segue da outra. Veja que, por exemplo, esse quadro, e eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que fala sobre os documentos da Bíblia e cada uma das suas datas, a quantidade de manuscritos, como que funciona essa falácia lógica utilizada pelos apologistas, que é uma desonestidade intelectual. Eles vão comparar os manuscritos, né? E aqui está dizendo aqui, ó, comparando os manuscritos antigos, né? E vai comparar trabalhos de outros manuscritos antigos, como por exemplo aqui no caso as Gallic Wars, né? As guerras gálicas, né? Da Gália aqui do César, que são escritas pelo próprio César, né? Em 50 antes de Cristo. BC, isso. Before the Common Era, né? Seria em inglês, né? No caso eles usam. E aí, qual que é o ponto da comparação aqui que eles fazem? Eles vão dizer, ó, veja o Novo Testamento. O Novo Testamento aqui, os primeiros manuscritos que nós temos do Novo Testamento foram feitos são datados de 125 Anno Dominus, que seria depois de Cristo, que a gente geralmente fala em português. 125 depois de Cristo, ou seja, e os originais teriam sido feitos 30 anos após os eventos da sua morte e ressurreição, 30 anos depois daqueles eventos, certo? E o total de manuscritos que nós temos do Novo Testamento é 5.856. Isso é falado com um gosto, assim, com um gusto de que, nossa, quantos manuscritos nós temos? Isso em si mesmo já é uma desonestidade. Por que isso é uma desonestidade? Qual que é o primeiro dado que nós precisamos ter aqui? Ó? Aqui, vamos pegar o caso do Gallic Wars, que a gente tem aqui, que ele compara com 850 anos, o espaço de tempo da realização, e nós temos 251 manuscritos. Quando nós falamos sobre os manuscritos do Novo Testamento, se você tiver uma visão realista sobre a coisa, você vai ler o seguinte. Um pouco mais à frente, nesse mesmo vídeo, nós temos uma comparação para poder explicar como são distribuídos esses 5.856 manuscritos, de fato na realidade, e não na imaginação das pessoas tentando fazer as figuras dos números parecerem maiores. No primeiro século que nós temos aqui, são 0 manuscritos do Novo Testamento. Ou seja, durante o ano 1 até o ano 100, nós não temos nenhuma cópia de nenhum manuscrito do Novo Testamento. Dos anos 101 a 200, né, depois de Cristo, nós temos quatro pequenos fragmentos de livros do Novo Testamento. Ou seja, o que nós temos é basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto do manuscrito mais antigo do Novo Testamento que nós possuímos, Ryland Papyrus, Papiro Ryland, que é um fragmento do texto de João, Evangelho de João. Esse fragmentozinho aqui que ele está falando, que é uma prova inegável de quão perfeito, de quão próximo é o texto do Novo Testamento, certo? Esse daí é o mais antigo, tá? Esse fragmentozinho aí. O trecho que nós temos escrito nesse fragmento são basicamente esse tanto de palavras que nós temos aqui, ó, em letras maiúsculas, né? No grego comum, grego koiné. E aqui você tem a tradução em inglês embaixo. Se você entender inglês aí, se você quiser, você para e dá uma lida. É isso aí que está escrito no texto aí, do Ryland Papyrus. Voltando ao nosso chart aqui, ou seja, tem esses pequenos fragmentos. De 201 a 300, nós temos aqui, são 50 manuscritos. E aqui nós vamos ter alguns livros completos, né? Agora, desses 50, porém, somente algumas são cópias de livros completos, que estão na coleção Chester Beatty,
Chester Beatty, que são cartas paulinas, e os evangelhos de Lucas e João da coleção Bodmer, né? Todos os demais são pequenos fragmentos, né? Ou trechos um pouquinho maiores do que um pequeno fragmento, como aquele que nós vimos anterior, como o de João, que seria o mais antigo, né? A partir de 301 a 500 depois de Cristo, nós vamos ter somente quatro cópias completas do Novo Testamento, né? Ou seja, novamente, nós vamos ter 4 cópias completas e o resto são o quê? Fragmentos de trechos de livros e fragmentos pequenos, desses 100. Depois, nos próximos, que seria de 501 a 1000, né, depois de Cristo, nós vamos ter 350, também fragmentos, não temos cópias completas. Depois, de 1001 para frente, né, e aí vai ranger de um tempo, vai ter um período grande aí de tempo, que vão ter esses textos aí escritos, que vão ter códexes maiores e tudo mais. Nós vamos ter cópias que vão ter o total aí de 5.300 cópias ou mais aí que vão entrar dentro dessa categoria. Ou seja, 90% daquela figura, daquele número que nós vimos lá no começo, 90%, tá? Presta atenção na pegadinha. 90% daquilo que é falado 5.856 é de 900 anos depois dos originais, né? Então, se nós voltarmos lá, como que você classificaria agora, olhando essas figuras aparecendo aqui, olhando esse quadro, como você classificaria agora esses 5.800 colocados lá embaixo, os 30 anos de distância e os 125 anos do primeiro manuscrito? Você classificaria isso como uma apresentação do tipo que você chama de dourar a pílula, ou de passar um verniz, ou de exagerar no currículo, né? Dizer que você fala inglês fluente, mas na realidade você não sabe nem escrever, ou conversa de vendedor, ou você diria que isso é intelectualmente honesto? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou seja, não é apresentado com esse tipo de figura a realidade do que acontece com os manuscritos, né? Outro detalhe, nós vamos ver no próximo vídeo como funciona a metodologia histórica. E que a metodologia histórica não leva em conta simplesmente o fato de você ter escrito alguma coisa alguns anos depois. Então, por exemplo, aqui também outra coisa que é uma mentira, que eles vão colocar, por exemplo, de falar, Júlio César, isso aqui foi escrito 850 anos depois do original. Não é, isso aqui não é a realidade. O que acontece é o seguinte, é que você tem cópias que são datadas de 850 anos depois. Ou seja, por metodologia do material que é utilizado, onde foi encontrado e tudo mais. Porém, a autenticidade do que foi escrito, para se dizer que foi escrito naquele tempo anterior, muito tempo atrás, são outras análises que são feitas, que são análises do gênero, análise da linguagem utilizada, ou seja, como se transmitiu aquele texto e como que ele chegou até aquele momento, né? Além de ter outros dados, né, que no caso, por exemplo, de Júlio César, que eles não vão falar, que você tem, por exemplo, Suetônios, né, que era um outro escritor aí, que vai datar, por exemplo, os vários Césares sucessivos que vão passando durante o tempo, né? Ou seja, existem outras fontes que vão confirmar as conquistas que foram realizadas pelo César, pelo Júlio César, entre outras coisas que dão validade a isso. Além dos fatos arqueológicos, né, como estátuas que são encontradas, moedas, entre outras coisas. Então, esse tipo de equivalência que é feito em relação a Júlio César e a história da ressurreição, ele simplesmente não faz sentido em termos históricos, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre como é a metodologia histórica para se determinar a validade da existência de um personagem no próximo vídeo. A segunda falácia utilizada aqui por essa argumentação
é de fazer uma equivalência entre manutenção do texto e realidade, né? Quer dizer, ou seja, a primeira falsidade é de fazer uma equivalência entre a quantidade de manuscritos, que não é aquela quantidade de manuscritos que existe na realidade de um tempo próximo à realização, que nós vimos que a maioria deles é muito posterior a esses eventos, e que os primeiros são fragmentários, né, e vão aparecer muitos anos depois, mas ainda assim são muito próximos, né, digamos assim, dos dados eventos originais, né. E aí, por conta disso, e por conta desses manuscritos, eles não divergirem tão enormemente entre os textos, a forma como é descrito o texto bíblico, por exemplo, tem um evangelho que é mais novo e um que é mais antigo, e se compara esses dois e fala, olha, não existem muitas diferenças entre esses dois, então as cópias foram feitas muito boas, então eles vão dizer, bom, porque eles são muito próximos uns dos outros, significa que essa manutenção prova que essa história é uma história verdadeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A manutenção de um texto, a manutenção de uma história e a repetição de uma história não torna ela realidade, né? Não torna ela não dá credibilidade a essa história. Isso é semelhante a fake news, né? Vamos supor que a gente tem hoje em dia um processo de fake news que é assim: você repete uma história até que as pessoas continuam repetindo aquela história e acham que aquilo é realidade, né? Parece fake news isso, né? Então, é a mesma ideia. A ideia desse argumento é dizer, não, porque os textos, eles todos estão falando essa mesma história, significa que, porque eles estão falando essa mesma história, que vem, é lógico, de uma mesma fonte, né? Que fonte é essa? Os cristãos. Então, nós não estamos falando de fontes diferentes, né? Eles citam José, citam pessoas com correspondências entre governadores romanos, etc., para falar que eles falavam sobre Jesus, por exemplo. Mas, historicamente, os historiadores não têm muitas dúvidas de que um personagem, uma pessoa histórica como Jesus possa ter existido. Não é essa a dúvida. A dúvida não é essa. A dúvida é, de fato, com relação a se o que as pessoas falam sobre esse personagem, se é realmente assim que as coisas aconteceram. Existe uma diferença muito grande entre a existência por exemplo, de Alexandre o Grande, a existência de Júlio César, e acreditar, por exemplo, quando sei lá, nas histórias que Júlio César conta na Gallic Wars, né, nas guerras gálicas, quando ele fala alguma coisa que é superlativa e muito esquisita, e você falar assim, as coisas realmente aconteceram dessa forma como ele está descrevendo, isso são duas coisas distintas. O fato de você falar que Júlio César existe ou não é diferente de você falar que Júlio César ele subiu aos céus. São duas coisas distintas, né? Vamos voltar naquele primeiro exemplo que eu dei. A pessoa que conta a história sobre a nave que veio e abduziu a sua família, né? E convenientemente apareceu em outro lugar na família na família da esposa dele, né? Provavelmente os dois se separaram, né? Mas enfim. E ele inventou uma história para poder conseguir superar aquele sofrimento da separação. Essa é a minha explicação mais plausível para o que está acontecendo ali. Mas vamos supor que não tenha sido isso, né? Não sei se foi isso que aconteceu. Eu não estava lá para ver. Mas veja bem, o fato dessa pessoa ter um monte de seguidores repetindo a mesma coisa que ele disse, né? E o fato dessa pessoa dizer que ele presenciou isso, não torna, né, a coisa que ele está falando realidade. Então, o fato de você ter um monte de cópias que tem, inclusive, visões diferentes sobre o assunto. Não estamos falando nem, por exemplo, quando eles falam sobre manutenção de cópias, eles estão falando que João vai estar escrito exatamente como João. Não vai ter muitas diferenças entre João e João. E tem bastante diferença, mas não é fundamental em relação à ressurreição. Entre Marcos e Marcos, ou seja, Mateus e Mateus. Não está falando por exemplo, entre Mateus e Marcos. Porque aí que vem outro problema. Porque existe a manutenção dessas cópias em relação às cópias dos mesmos textos, mas existem versões diferentes descritas, inclusive pelos próprios escritores do Novo Testamento, nas quais eles não concordam sobre como aconteceram aquelas coisas.
em que mostra muito o caráter de como os evangelhos eles não foram escritos como história, para narrar eventos históricos. Eles foram escritos como histórias para convencer teologicamente sobre algo. Eles foram escritos com um propósito específico de convencer sobre alguma coisa sobre Jesus. Eles não foram escritos para descrever historicamente eventos nos seus mínimos detalhes. Tanto que, nesse sentido, por exemplo, o Evangelho de João vai dizer que Jesus morreu num dia diferente. Por que ele vai dizer que Jesus morreu num dia diferente na cruz? Porque ele compara Jesus com porque ele compara Jesus com o Cordeiro Pascal, né? Cordeiro da Páscoa. Então, nos outros evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, Jesus ele comemora a Páscoa com os discípulos. Mas no Evangelho de João, ao invés de ele dar o detalhe de que ele comemora a Páscoa com os discípulos tomando a ceia, ele faz a ceia antes da Páscoa e depois ele morre na cruz na Páscoa, para poder coincidir com as Escrituras, que as Escrituras dizem que o Cordeiro Pascal morreu e que e que os seus ossos não são quebrados, né? Que é uma das indicações de realização da Páscoa, que você fazia o cordeiro, mas você não quebra nenhum dos ossos do cordeiro. E ali a mesma coisa acontece com Jesus quando ele está na cruz e o centurião vê que ele já está morto, ele fura o seu lado ao invés de quebrar as suas pernas, né? Seria uma prática comum para poder garantir que a pessoa iria morrer logo, porque dificultava ela respirar e ela morria mais rápido na cruz. Mas quando ele já tinha determinado que ele estava morto, ele não quebra os ossos dele. Então você vê dessa forma como que eles mudam os detalhes de acordo com a história teológica que eles querem contar do assunto. Então o propósito deles não é histórico. O propósito deles é de contar uma história para dar um entendimento teológico sobre aquilo. E muitos desses outros detalhes, eles podem ser vistos pelos evangelhos. Você vai ter, por exemplo, uma evolução dessa lenda, dessa mitologia que vai se criando em torno da figura de Jesus. Como, por exemplo, você vê no caso do Evangelho de Marcos, quando você termina no Evangelho de Marcos, que nós temos no final uma interpolação na qual ele aparece, e que é consenso entre os acadêmicos que aquele trecho não é de Marcos, ou seja, o trecho final de Marcos que fala sobre ele aparecendo, sobre ele falando que eles vão realizar milagres e tudo mais, aquilo não é do texto original de Marcos. Isso é consenso, tá? Ou seja, o Evangelho de Marcos termina, né? E aqui nós vamos ver uma evolução, né? O Evangelho de Marcos, ele termina com as mulheres vendo o sepulcro vazio, né? As mulheres vão ao sepulcro, o sepulcro está vazio, e os anjos falam com elas, né? E elas saem com medo, né? E não contam nada para ninguém. Se você duvida de mim, leia o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que acredita ser o evangelho mais antigo, pelo fato das outras fontes utilizarem ele enormemente, tanto Mateus quanto Lucas, as mulheres não falam nada. Elas veem que o sepulcro está vazio, elas ouvem as palavras dos anjos e não contam para ninguém. Veja lá e veja se eu estou falando a verdade ou não. Depois, em Mateus, né, nós vamos ter uma evolução um pouco diferente, né? Em Mateus, o que acontece? Jesus ele aparece para as... Veja bem, aqui não apareceu para ninguém, né? Jesus não aparece. Jesus não aparece aqui. Aí já em Mateus, elas vão até o sepulcro, novamente, não acham ninguém, e aí o que acontece? As mulheres vão lá de novo, no plural, tá? As mulheres. Eu falei aqui errado. Mulheres. Tá? E quando elas estão voltando, né, os anjos fazem o anúncio novamente. E em Mateus tem toda uma dramatização também diferente, na qual elas vão lá e aparece os anjos, e os anjos caem um raio, e aí os guardas eles caem no chão, e tem toda aquela dramatização que não tem em Marcos. Em Marcos elas chegam lá simplesmente e o sepulcro está vazio. Aparentemente Marcos não sabia de todas essas coisas que aconteceram, né? E aí o que acontece? Elas ouvem dos anjos, os anjos falam, né? A mensagem de que ele ressuscitou, e no meio do caminho elas encontram Jesus. Né? Deixa eu ver se está certo aqui.
Isso, tá certo. Então, e aí no meio do caminho eles encontram Jesus, e Jesus fala para elas, detalhe, vocês devem ir para Galileia. Vão para Galileia, que lá eu vou encontrar vocês e vou falar com vocês, certo? E aí aqui nós já temos duas contradições com os outros evangelhos também. Contradições com Marcos, porque as mulheres elas veem somente os anjos e elas não falam com os discípulos. E contradição com Marcos, porque elas vão. Contradição com Lucas e com João, porque elas ouvem a mensagem e elas vão diretamente falar com as pessoas. Elas não ficam com medo. Elas vão e vão direto falar com as pessoas. Inclusive em Mateus ele fala assim: não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Né? Por que ele fala não fiquem com medo? Isso, inclusive, faz lembrar como se ele estivesse falando com alguém que tivesse lido o Evangelho de Marcos. Que as mulheres estivessem com medo. E aqui Jesus aparece às mulheres e fala, não fiquem com medo, mas vão e falem para eles irem até a Galileia, que lá eu vou explicar, né, sobre o reino dos céus, eu vou explicar, né, que eu voltei. Né? Jesus fala para eles irem para Galileia. Né? E, inclusive, Galileia é o lugar onde estavam os discípulos de Jesus, os 12, né? No caso, os 11 depois, mas os 12. Depois eles adicionam mais um, né? Matias. Mas, enfim, onde os 12 eles eram, na maioria, todos da sua Galileia que a gente saiba, né? Então, João também concorda com esse fato. Já Lucas ele não fala isso. Ele fala que eles vão para a Judeia para esperar Jesus, né? Já é uma contradição, uma coisa diferente, né? E aqui um detalhe importante. Em Mateus, quando você lê os versículos finais, você vai ver que Jesus ele dá comissão, né, aos apóstolos, aos discípulos, para ir pregar, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Veja bem, Mateus aparentemente termina de uma forma diferente com um propósito específico aqui. Esse até o fim dos tempos fica aparecendo como a promessa do Messias. Que de fato o Messias ele estaria com os discípulos, né? Ele iria realizar esse reino e restaurar o reino de Israel, então ele teria que estar na terra para realizar isso. Então, Jesus ele não vai embora. Né? Ele fala, vocês vão lá pregar, né? E eu vou estar com você até o fim dos tempos. Né? Não vou embora. Eu continuo aqui. Então ele não sobe aos céus. Né? Não temos nada falando sobre subir aos céus aqui. Não significa que necessariamente eles não acreditavam que ele subiu aos céus. Mas a ideia teológica que ele está tentando deixar aqui claro para eles é outra. Está tentando dar a ideia teológica de que Jesus ele não foi embora, de que ele está ali, de que ele está continuando com seus discípulos. Né? Então, veja as diferenças, como que a questão não é história aqui. A questão é a ideia teológica que você está tentando passar. Em Lucas 24, né, no caso, nós já vamos ter outra coisa completamente diferente. Né? Então, em Lucas 24, nós vamos ter que as mulheres são destemidas, elas não têm medo, elas veem o que aconteceu, elas se admiram com os anjos, não lembro aqui exatamente, eu não coloquei aqui meus dados. As mulheres, elas voltam do sepulcro e vão diretamente contar. Elas não esperam nada, elas vão diretamente contar, que é uma contradição com Marcos, que elas não vão contar, né? A gente não sabe delas contarem, né? Essas coisas. Em João, eles vão ver depois, né? E que mais? Você vai ver em Lucas 24, versículo 10, se você comparar com João 20, versículo 18, né? Então, 24, 10 e João 20, 18, aqui as mulheres, incluindo Maria Madalena, você vai ver em 24, 10, incluindo Maria Madalena, o Lucas fala, né? Ele dá o nome da pessoa. Eles não viram Jesus, eles simplesmente vão lá e passam a mensagem de que os anjos deram de que teria que ir a Galileia. E aí em João capítulo 20, versículo 18, aí vê como é a evolução da coisa, né? E aí João, que é mais posterior a esses evangelhos, vai dizer que Maria Madalena viu. Ela viu Jesus. Maria Madalena, ela viu Jesus, na realidade, né? E que é uma contradição, né? Se você for ver como história, né?
E aí, em 24:33 de Lucas também, Jesus aparece aos 11 em Jerusalém, não na Galiléia, como em Mateus. E no 36, de novo, aparece em Jerusalém, né, novamente, aparece 2 vezes, e começa a falar para eles pregarem a partir de onde? Da Galiléia? Não, a partir de Jerusalém. E aí nós temos em Atos, continuando uma narrativa que as pessoas creem ser também de Lucas, né? Nós temos que eles começam de novo em onde? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém é que ele diz: vocês devem permanecer aqui em Jerusalém até vocês receberem poder, daí vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e depois aos confins da terra, né? Essa ordem. E é interessante nesse texto de Atos capítulo 1, em que eles fazem a pergunta: é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Né? E aí ele responde: não, a vocês não compete, né, saber esses tempos, essas datas, essas coisas, né? E aí, diferente do que acontece no Evangelho de Mateus, que você tem Jesus continuando com os discípulos, você tem em Atos capítulo 1 e no Evangelho de Lucas, Jesus sendo elevado aos céus. Então, ou seja, ao invés de Jesus continuar aqui para poder demonstrar que ele de fato ele ressuscitou, para demonstrar que de fato essa promessa ela se cumpriu e de que o reino de Israel está sendo restaurado, Jesus ele desaparece, ele vai para algum lugar, elevado aos céus. E aí você pergunta, eles entendem por elevado aos céus, eu entendo por que ele usa elevado aos céus, porque para eles dá o entendimento de que ele está indo para Deus e sobre a autoridade dele. Se você for pensar de um ponto de vista histórico e científico, né? Se você for pensar em texto assim, cético, de forma cética, você vai pensar, para que subir aos céus? Porque subir aos céus não tem sentido nenhum, porque Deus não tá, a gente sabe que Deus não tá nos céus, né? Você olha para cima para fazer uma oração, não faz sentido nenhum, porque se Deus de fato existe, ele não está nos céus. A gente já foi lá, a gente já foi para fora da órbita da Terra, ele não está nos céus. Ele não está na abóbada da Terra, como falam os Salmos, né? E os textos poéticos. Então, ir para os céus não tem sentido nenhum, né? Então, essa elevação aos céus que acontece com vários heróis lendários, né? Como acontece com Mohammed na religião islâmica, como acontece com outros, como Elias, como acontece com outros, como tipo Enoque, que eles imaginam também que tenha se levado aos céus, arrebatado, desaparecido. Esse desaparecimento é uma coisa muito, como se diz, é uma coisa conveniente, né? Porque assim, o que seria mais simples para se demonstrar que de fato Jesus ele ressuscitou e ele tem a autoridade que ele tem? Simplesmente ele aparecer depois às pessoas que ele veio, né, aos judeus, né, aparecer e reinar, né, como rei dos judeus, né, fazer isso que ele veio para fazer, mas não é isso que ele faz. Então existe uma reinterpretação que eu já discuti inclusive em outros textos, né, que é exatamente esse tipo de reinterpretação apocalíptica, né, de promessas que vão chegar, de que um dia vai chegar e de que nós temos que esperar e que já vem logo e que vai colocando sempre para frente as promessas e as realizações, né? Então as promessas de Deus e as coisas que vão acontecer sempre estão num tempo indeterminado no qual nós não conseguimos saber, né? Enfim. Agora, passando para o livro de João, nós vamos ter no João capítulo 20, né? Outra história diferente. Pedro, João, o apóstolo e Maria Madalena vão até o sepulcro, né? Antes são só as mulheres, agora são esses três. Ok, vamos supor que teve uma confusão aí de quem que foi e quem não foi no sepulcro. Não tem nada de guardas, não tem nada de visões de anjos. Eles voltam depois Maria Madalena vê Jesus, contradizendo Lucas, que diz que nenhuma delas viu, né, Jesus. Então, as fontes dele estavam erradas aí de alguma forma, você tem que pensar, né, porque ela viu. E aparentemente as demais aparições são em locais que eles moravam, ou seja, Galileia. Não fala nada sobre Judeia, né? Novamente contradizendo Lucas. Lucas que disse que ele apareceu na Judéia e que ele falou para eles começarem a pregar da Judéia. Mateus falou que ele apareceu na Galileia e que eles começaram a pregar da Galileia. Se nós formos levar em conta a metodologia histórica, o mais provável seria que ele foi para Galileia e não para Judéia. Então Lucas estaria errado, que é considerado pelos cristãos que usam
evidências como sendo o melhor evangelho de Lucas, né? Enfim. Vale lembrar novamente de João, que diz que Jesus morreu num dia diferente, né? Simplesmente para fazer um ponto teológico, né? Sobre Jesus ser o cordeiro que morre na cruz, né? Por final, nós temos o quê? 1 Coríntios, capítulo 15, né? Um dos exemplos aí clássicos, né? Citados sobre as evidências de Jesus, que fala que Cristo apareceu, segundo Paulo. E aí Paulo, ele usa uma frase no começo que eu passei para vocês o que eu recebi. Ou seja, ele está falando sobre coisas que ele aprendeu que os outros passaram para ele. Aqui no caso, 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 15, versículo 3 ao 8. Né? Você vai ver essa frasezinha aí, está falando de tradição. Algo que foi passado por tradição para ele. Ele faz a mesma coisa com a ceia. Eu lhes dou a mesma coisa que eu recebi. Né? E ele vai dizer o quê? Que Cristo apareceu primeiro a Pedro, né? Apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12. Depois aos 12. Nessa ordem. Que também é diferente do que alguns evangelhos falam. Seria mais parecido com o de João, né? Depois ele diz que ele apareceu a 500 irmãos, que não aparece em nenhum evangelho isso. Talvez poderia ser parecido com o que se fala em Atos, né? Que existem mais discípulos lá, mas não fala nada de 500 pessoas. Seria mais parecido com isso, de Atos, né? E nós não sabemos dessas pessoas, né? Fala que alguns estão vivos, né? Agora, se poderia dizer, olha, tem aquele cara lá que vocês conhecem aí, aquele irmão que tá em tal cidade ali, vocês podem visitar e falar com ele. Não, não tem, são 500 irmãos, assim no geral. Parece uma coisa que é passado de pessoa para pessoa, falando de pessoa para pessoa. A pessoa passa, pegou de primeira mão, segunda mão, terceira mão, teve 500 pessoas que viram. Depois Tiago, depois é Tiago e aos demais apóstolos. Que ele se refere a apóstolos aqui como não aos 12, mas a mensageiros, né? E a ele, Paulo, que apareceu fora do tempo. E a ele, Paulo, com algum que Jesus apareceu fora do tempo. Novamente, voltando àquele exemplo que eu dei. A pessoa diz, tem tantas pessoas 500 pessoas que viram esse fato que aconteceu. Tá, eu posso ter contato com essas pessoas? Não, eu não moram aqui, estão muito longe, ou não conheço, não dou os nomes, ou algumas morreram, não sei onde elas estão, mas tem 500 pessoas que fizeram. Ou seja, o fato de você dar números, você pode dar 1.000 pessoas, você pode dar 3.000 pessoas, você pode dar 1 milhão de pessoas, você pode falar que viu pessoalmente uma coisa acontecer. Se você não tem outras evidências que ajudam a corroborar esses fatos, ele se torna simplesmente um testemunho que você dá subjetivo, né? Que seria semelhante ao que acontece na narrativa de Mateus, em que ele diz que pessoas ressuscitaram e saíram dos seus túmulos, do cemitério em Jerusalém, e foram para a cidade. E nós não temos nenhum simplesmente dado de nenhuma outra pessoa que escreveu naquele tempo falando sobre essa invasão dos zumbis em Jerusalém. Né? Nós não temos isso. Seria algo extraordinário. Né? Então, é uma coisa que seria como aquela coisa de Jesus aparecendo às pessoas que mataram ele. Né? Seria basicamente algo semelhante a isso. Agora, veja, por que esses tipos de afirmações elas não têm credibilidade? O primeiro fato aqui que essas afirmações não têm credibilidade é porque todos os evangelhos eles são escritos anônimos, escritos tempo após o acontecido, né? 30, 40 anos após o acontecido, o que dá um tempo, que dá um hiato aí, de tempo aí, no qual nós não sabemos exatamente qual foi a atitude de fato que os discípulos tiveram, e se de fato aconteceu como se fala em Atos, que imediatamente depois de acontecer a ressurreição, Jesus fala com eles e eles já saem pregando o evangelho. Né? Segundo fato, nós vemos uma evolução. Nós vemos aí uma evolução das lendas, né? A respeito de como exatamente isso aconteceu, de quais são os detalhes,
de quem viu, quem não viu, né? E um fato muito simples. O que as pessoas geralmente focalizam, os apologistas, é no sepulcro vazio, né? Você já deve ter ouvido isso dezenas de vezes. Sepulcro vazio. Não, porque a prova definitiva que os ateus e que os céticos não conseguem explicar é o sepulcro vazio. O sepulcro vazio é a prova definitiva de que Jesus ressuscitou. Veja bem, uma coisa é você explicar uma história e você ter evidências e dados arqueológicos e outras coisas mais, as quais você pode confirmar e ir lá e verificar a credibilidade desses fatos, dessas coisas que são ditas. Outra coisa é você ter uma história sobre o sepulcro vazio, no qual você não sabe onde fica esse sepulcro vazio, onde você não tem uma peregrinação de pessoas a esse sepulcro vazio. Então, o que geralmente os apologistas fazem? Eles vão falar assim, olha em Atos capítulo 3, Pedro vai lá e vai com toda a força explicar que Jesus morreu e ressuscitou, e que vocês podem ir lá visitar o túmulo de Jesus, se vocês quiserem ver que é verdade. Procurem Atos para você ver quando que eles falam para eles irem até o túmulo para ver se o túmulo está vazio. Eles não fazem isso. Quem faz isso são hoje os apologistas. Paulo não fazia isso, os discípulos não faziam isso, Pedro não fazia isso, segundo o próprio Atos dos Apóstolos. Ou seja, as pessoas que elas eram convencidas sobre o Messias eram pessoas que elas já tinham uma expectativa do Messias, então eram usadas as escrituras para demonstrar aquilo que estava sendo falado. Então, existiam basicamente dois métodos realmente que são descritos nas escrituras que as pessoas usavam para provocar a crença nas pessoas, né, de que Jesus era o Messias. Eram dois métodos, tá? Que você vai ver na Bíblia. Você lê para ver se é isso ou se não é. Eles usavam as escrituras. Eles usavam as escrituras, e aí, no caso, a religiosidade das pessoas. Ou seja, pessoas que já eram religiosas, elas já tinham uma religião, já tinham uma crença em coisas milagrosas, né? E a partir daí eles vão tentar explicar que Jesus ele se encaixa exatamente nessa coisa que eles precisam. Então eles precisam do Messias. E aí eles vão tentar explicar, ó, mas esse Messias ele já veio, né? Esse Messias aqui é Jesus. Compreendeu? Então, o que eles faziam não é explicar você, vamos lá no sepulcro vazio para você ver que Jesus ressuscitou. Não, ele fala assim, ó, não, nós sabemos que Jesus é o Messias e nós vamos explicar para você nas escrituras aqui porque que ele é o Messias, tá? Esse é o primeiro método. O segundo método, segundo a Bíblia, né? Detalhe isso, né? O segundo método são os milagres, né? Milagres. Os milagres feitos para confirmar a mensagem. Milagres confirmam a mensagem. E é isso que nós vamos ver no caso de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles recebendo, falando nas línguas das pessoas que estão lá falando, confirmando que eles estão falando uma mensagem verdadeira. E aí eles se convertem, né? Então esses milagres são realizados para confirmar a mensagem. E novamente, como funcionam esses milagres? Funcionam exatamente da mesma forma que funcionam as lendas sobre a ressurreição. Funcionam assim. Os milagres, eles aconteceram naquele período lá atrás. Naquele período lá atrás, eles curam os paralíticos. Naquele período lá atrás, eles curam cegos. Eles fazem os milagres e tudo mais. Agora, isso não acontece exatamente assim, porque não temos mais apóstolos como tínhamos antigamente, né? Não se faz apóstolos como se fazia antigamente. Que é exatamente a tática da criação de uma lenda. Você coloca evidências de tudo que aconteceu e que prova que aquilo que você está falando é verdade no passado distante. Quanto mais distante, melhor, né? Ou, no mínimo, num passado inacessível, né? Porque as pessoas já morreram, ou porque elas não moram nessa cidade, né? Ou porque eu não conheço o nome dessas pessoas, né? Então você não pode encontrar com elas e ver e verificar, né? E se você já teve algum contato com igrejas que são pentecostais ou igrejas que dizem sobre milagres, você sabe como funciona um pouco a coisa
de como as pessoas são influenciadas por aquele momento e por aquela situação da igreja, né? Do fervor, né? Do fervor e da paixão das pessoas com relação àquilo que está acontecendo. E aquelas experiências, muitas vezes, que as pessoas chamam de curas, né? Aquelas experiências que muitas vezes as pessoas chamam de curas, né? Que muitas vezes são coisas que elas sentem uma dor aqui, sentem uma dor ali, e diz que a dor passou e por isso foi uma cura, ou a pessoa ela passa muito tempo, né, com um problema e depois ela passa a não se sentir mal e aí agora estou curado e etc. Não são como as descrições dos milagres do Novo Testamento. Não são como as descrições de Atos dos Apóstolos, né? Aquelas descrições são descrições de coisas como dos milagres de Jesus que definitivamente são inquestionáveis diante das pessoas que estão presenciando aquilo. Conhecer uma pessoa desde o começo ali, em uma vila, uma pessoa que é cega e que fica mendigando, e conversar com ela, eu sou cego desde nascença, né? E você sabe que você visitava ali, você via a pessoa estar ali, e de repente ela vê, né? Então, isso são coisas extremamente diferentes de como as pessoas descrevem o que acontece hoje. E você vai ver, por exemplo, no caso de 1 Coríntios capítulo 2, nos primeiros versículos, que a forma como Paulo, e você vai ver em Atos capítulo 17 também, várias vezes repetidamente, que a forma como Paulo convencia as pessoas não era através de curas e não era através de milagres também. A forma principal como Paulo convencia as pessoas era essa primeira forma aqui, através das escrituras e através de uma religiosidade que já existia nas pessoas. Então, por exemplo, em Atos capítulo 17, ele vai na sinagoga em Tessalônia, e lá ele vários dias fala com as pessoas explicando as escrituras. Depois ele vai em Bereia ele fala com as pessoas e essas pessoas estão verificando as escrituras todos os dias, confirmando as coisas que ele está falando, e muitas pessoas lá se convertem. Depois ele vai em Atos 17 em Atenas, e em Atenas o que ele faz? Ele fala sobre um filósofo do tempo deles, que eles conheciam, né? E fala sobre as escrituras como que Deus, eles buscam a Deus, né? Fala sobre um altar lá que eles tinham, um Deus desconhecido. Fala, ó, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu vou contar para vocês. Esse Deus aqui é o Deus que fez os céus e a terra, e começa a contar a sua história. Ou seja, é uma forma de quase que de assimilação que acontece do cristianismo quando ele chega aos gentios, no qual eles assimilam as ideias de um filho de Deus, de um ser lendário, de um ser que é o filho de Deus, diferente do que acontece no caso dos judeus, que tem que ser explicado as escrituras, né? Mas mesmo assim, nos dois casos, você tem a religiosidade e a religiosidade. E o que ele faz? Ele trabalha com a religiosidade que as pessoas já têm para poder explicar a existência da sua narrativa sobre Jesus, né? Ele não faz um caso mostrando os seus milagres superlativos, né? Você vai ver isso no 1 Coríntios capítulo 2 que eu falei, você vai ler lá, se você discordar disso, compara com Atos 17 logo em seguida. Ele vai em Corinto e ele não faz milagre nenhum lá em Corinto, que fala lá em 1 Coríntios. Ele vai lá e discorrer sobre as escrituras. Ou seja, toda essa lenga-lenga de falar sobre sepulcro vazio, de falar sobre evidências certas do que aconteceu e etc., isso no caso das escrituras, já é um anacronismo, e no caso da fé e da religião, ela é exatamente o contrário do que acontece, né? Porque a ideia principal dos milagres que acontecem na Bíblia, né? A ideia principal é de que esses milagres eles acontecem a um grupo seleto de pessoas. E esse grupo seleto passa essa mensagem e os outros devem crer pela fé. E o que mantém, o que faz com que isso possa ser passado é a religiosidade. E não as provas inequívocas do que está sendo dito, né? Pelo menos são as evidências que nós temos, né? Então, o primeiro método, né, que eu falei, o primeiro método os milagres, eles acontecem a um grupo seleto, né? Acontecem a um grupo seleto, e esse grupo seleto somente que viu
e esse grupo seleto, nós não temos acesso a ele, né? Nós não temos acesso a ele. Então, por exemplo, Paulo, que é um dos maiores pregadores da igreja, que nós sabemos que de fato teve um ministério realmente produtivo, nós não sabemos praticamente nada sobre o ministério de outros, né? Sabemos muito mais sobre o ministério de Paulo. Então, nós não sabemos muito sobre o ministério de João, de Pedro e etc., que são testemunhas oculares, né? E que diz Atos que eles faziam milagres para trás e para frente, né? Milagres, né? Nós não conhecemos esse ministério deles entre os judeus. E nós não conhecemos uma grande evolução da crença entre os judeus. Nós conhecemos a evolução da crença entre os gentios. Gentios que foram que receberam a palavra principalmente por Paulo e por outros semelhantes a Paulo, né? E aí o segundo método que é utilizado, né, principal dessas narrativas é de dizer que a dúvida é um pecado. Não exatamente, mas praticamente isso. Duvidar não é permitido. Você fala, não, mas permite a dúvida, né? Você vai, você volta, você tropeça, mas você volta. Não, a dúvida não é permitida. A dúvida e o questionamento, né? Questionamento, no meio religioso, ele não é algo permitido geralmente, especialmente por grupos proselitistas. São grupos o quê? Que tentam convencer as pessoas, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica não é muito um grupo proselitista, por exemplo. Ela é um grupo que ele evolui através de uma comunidade, através de passando pais para filhos, etc. As pessoas basicamente nascem dentro da religião. Semelhante ao que acontece com o judaísmo, nascem dentro da religião. Enquanto que os grupos proselitistas, eles precisam convencer e precisam manter as pessoas convencidas daquilo ali, né, que eles estão dizendo. E dentro desses grupos proselitistas, o questionamento, e isso vai acontecer também no catolicismo, né? O questionamento ele não é visto com bons olhos. Então, essa é a segunda tática que nós temos, que demonstra uma falta de querer de fato averiguar a verdade, né? Então, nós vamos ter textos, por exemplo, como o de João capítulo 20, versículo 29, que vai dizer: Tomé, você duvidou, e agora que você me viu, você creu, né? Agora que você colocou o dedo, benditos são aqueles que creem sem ter visto, né? Ou seja, está falando com aquelas pessoas que estão lendo o Evangelho de João, que eles não viram nada daquilo, não viram milagres, possivelmente, né? A maioria deles não viram milagres, porque se eles tivessem visto milagres, veja bem, aqueles que estão lendo o Evangelho de João, se eles tivessem visto milagres para confirmar a mensagem que foi dada, ele não poderia dizer benditos aqueles que não viram e creram, porque aqueles que viram milagres, eles viram alguma coisa, né? Aqueles que viram milagres, eles viram alguma coisa. Aqui ele está falando sobre pessoas, benditos aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque essa ideia de que foram dadas as coisas, foram acontecer as coisas lá atrás, os milagres, e agora vocês têm que crer. Agora vocês têm que ficar quietinhos aqui e colocar, né, o tapa-olho dos dois lados e não questionar para nenhum dos dois lados se é verdade. Você tem que continuar nesse mesmo caminho, né? João 20, versículo 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, um dos mais conhecidos da Bíblia. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? É a prova de coisas invisíveis, é a certeza de coisas que não se veem, né? Hebreus 11, versículo 1. Ou seja, existe existe um discurso de valorização da fé como sendo algo que as pessoas têm independente das evidências. Então, dizer que as pessoas creram por causa do sepulcro vazio, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam hoje, não é assim que as coisas funcionavam lá atrás. Porque você vê que existe uma necessidade de dizer que a fé é você crer sem você ter as evidências, sem você receber as coisas, né? Como em Romanos 8 nós temos também, né? Romanos 8, versículo 24,
24, nós vamos ter quem espera por aquilo que está vendo, né? Quem espera, opa, por aquilo que está vendo? Ninguém, né? Então, você espera, você tem fé naquilo que você ainda não está vendo, né? Então, basicamente, nós temos essas duas coisas. Essas duas técnicas são usadas para se confirmar lendas. Acontecem para um grupo seleto, lá atrás, e que nós não podemos ter acesso. E 2, a dúvida, o questionamento é considerado como um pecado, como uma falta de fé. Se você tem uma falta de fé, você tem um mau caráter. E você precisa melhorar esse seu caráter e ter mais fé. Você tem que aceitar as coisas sem você questionar, né? Essa que é a ideia. E quando você parece essas duas coisas, que você tem as pessoas que viram lá seletos e que você não pode questionar, qual é o grupo específico que é favorecido de acordo com essas duas metas? O grupo que está no poder, os líderes, né? Por quê? Porque os líderes são aqueles que vão dizer que aquelas coisas são verdade, que você tem que seguir e que você tem que continuar aquela tradição. E os líderes vão dizer para você que você não pode questioná-los, porque o que eles estão falando é a verdade. Né? Que isso é verdade, que se você questiona, você tem um mau caráter. Né? Então, no próximo questionamento que eu vou fazer, no outro vídeo, nós vamos falar sobre a metodologia histórica e o que realmente determina a credibilidade de um texto, que não é a quantidade de manuscritos que você tem e não é o fato das suas cópias falarem as mesmas coisas sobre os mesmos textos, né? Que nesse caso nós vimos que quando, inclusive, nós comparamos os textos diferentes, eles falam coisas diferentes, né? Então, nos vemos lá.